Então, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos esse nosso estudo especial dessa noite de hoje, promovido, organizado e sediado por duas comunidades, mas com pessoas também de outras comunidades do nosso país. É uma alegria poder contar com a presença de todos e todas vocês. Quem sabe, seria possível nós fazermos uma no chat, as pessoas irem colocando seu nome e de onde é? O que tu achas? Pode ser? Então, a Acho gente, ótimo. no chat a gente fala, olha, eu sou fulano de tal, sou de tal comunidade, e quem não é de Goiânia, nem de São Luís, então pode dizer isso também. Para mim é uma alegria muito grande poder ouvir o pastor Felipe sobre esse tema. Eu não conheço quase nada, então eu estou sedenta por ouvi-lo. E que bom que a gente pode fazer isso nessa noite que é partilhada. Para quem não é daqui de São Luís, eu sou a Franciele Sander, sou pastora aqui na comunidade. Conheci o pastor Felipe na graduação, mesmo que nós não tenhamos estudado juntos, né? Nós estivemos na Este no mesmo período. Então é muito bom a gente poder compartilhar desse espaço nessa noite de hoje. Obrigada por aceitar esse convite e também por proporcionar esse momento. Eu vou deixar que o pastor Felipe ele mesmo se apresente, como se Tá eu deixasse bom. uma coisa, né? Não. A gente obedece, né? Você é a dona da casa aí hoje, né? Estamos na sua casa hoje, né? Gente, boa noite para vocês todas, para vocês todos. Vejo que a Liliana também entrou. Liliana, lá de Balneário Camboriú, que tal, hein? De norte a sul do país. Estamos juntas e juntos. A Norma aqui da nossa comunidade também entrou. Todo mundo se apresentando já no chat ali. Alegria conhecer vocês e poder compartilhar um pouco dessa reflexão sobre a questão palestina. Eu sou pastor na comunidade de Goiânia, da ISLB, já faz 1 ano e meio que estou aqui no meu primeiro envio. Antes disso, eu tive uma trajetória acadêmica, né? Meu período preparatório foi em Balneário Camboriú por mais 1 ano e meio e fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, fui estudando sem parar e acabei lecionando algum tempo também. E nesse período eu tive muito engajamento com a questão palestina, né? Envolvimento com os cristãos na Palestina, pude visitar a Palestina e Israel algumas vezes, participei de um fórum consultivo do Conselho Mundial de Igrejas, representando o setor ecumênico aqui no Brasil, né? Um fórum ecumênico da Palestina e Israel, onde nós refletíamos e sugeríamos posições para a direção do Conselho Mundial de Igrejas sobre esse tema tão polêmico, né? E promovi, através de um grupo chamado Kairos Palestina Brasil, um coletivo ecumênico, com várias pessoas representando diversas igrejas no Brasil, a gente promoveu muitas atividades, né? Ainda temos o nosso site, a nossa página no Facebook. Hoje em dia está um pouco parado, eu não estou muito ativo nisso. Nós temos um outro colega que está mais presente nesse contexto, o Fábio, que ele até disse que iria participar hoje, mas ele disse que pegou uma rinite forte e não sabia se ia conseguir. Se o Fábio entrar, né, vai ser certamente alguém que também vai poder contribuir para o nosso debate. E talvez atualizando um pouco, principalmente o pessoal de São Luís, nós já tivemos na nossa comunidade em Goiânia, no estudo bíblico da semana passada, um debate em que algumas coisas já foram apresentadas, né? Portanto, assim, se algumas coisas eu pular um pouco rápido, assim, eu vou fazer menção de que foi já um pouco debatido e, eventualmente, a gente pode também retomar essas conversas, seja no privado, para quem tem um interesse particular em se aprofundar em alguns temas. Realmente é um tema complexo, né? Como vocês já devem imaginar, mas um tema que está presente na nossa pauta, principalmente nesse momento aí em que, de novo, estourou aí, né? O pessoal chama de guerra, né? Mas não é bem uma guerra, né? É um conflito entre partes desiguais. E isso esteve muito presente no nosso noticiário aí, né? Então, de certa maneira,
intriga a gente, porque somos, de modo geral, levados a pensar que se trata de um conflito religioso, né? E certamente tem, digamos, nessa pintura tem muitas tintas religiosas, mas não é um conflito propriamente de base religiosa. E isso é o que eu vou mais ou menos querer trazer para vocês, sem deixar de tocar na temática religiosa em algum momento, mas fazendo a ênfase que a religião tem que ter nesse debate. Ela não é o carro-chefe deste conflito. Eu vou pôr aqui agora. Eu, Foi só o nome, né, e a cidade? olha só, o Sebastião perguntou alguma coisa, o nome da cidade. É isso? Ah, não, desculpa, eu só estava perguntando para a Elaine aqui, eu vou estar Tá. colocando no chat. Obrigado. Certo. A minha proposta, eu vou até compartilhar uma tela com vocês aqui para fazer uma apresentação da proposta de trabalho. E aí a gente vê no que vai dar isso aqui. Espera aí. O negócio não funciona assim sempre como a gente quer, né? Lá vai. Será que vai agora? Aí, foi. Espero que vocês consigam ver, né? Quem tiver com celular aí vai ter que dar uma olhadinha mais de perto, porque nós vamos ter 2 vídeos com legendas, né? Não são vídeos longos, são vídeos curtos, mas que como eles são em inglês, e esse é um dos problemas, na verdade, muitos materiais sobre essa questão Palestina e Israel não são traduzidos para o português, e a gente fica um pouco refém do que chega para nós aí através dos jornais, né, que já trazem tudo pronto a partir de uma perspectiva muito ideológica, né, muito voltada para um lado deste conflito. Então, eu chamei este encontro de debate sobre Israel e Palestina. E a pergunta é: possível superar muros? E aqui uma imagem que estava pensando com a pastora Franciele, o que a gente podia usar de interessante. Eu gosto dessa imagem, né, porque são 2 crianças, né? Eu lembro do Mandela que dizia que o ódio, né? Ninguém nasce odiando, a gente aprende a odiar. Se a gente aprende a odiar, a gente também pode aprender a amar, né? E aqui tem uma criança judaica, né? Com o kippah na cabeça aqui, e uma criança palestina com o kefir, que é este pano, né? Que está em torno da cabeça. Eu tenho um desses que eu uso em volta do pescoço, né? Quando está frio, mas como Goiânia não faz muito frio, eu não estou usando muito ele, não. Então, as crianças, né, dando digamos, um olhar de futuro, né, para quem sabe algum dia se testemunhe, né, a superação deste conflito. A proposta para esse encontro é a seguinte, espero que vocês consigam ver aí, se não conseguirem me avisem que eu aumento a letra, faço alguma coisa. A minha apresentação aqui vai ter 4 partes. Primeiro nós vamos ver um vídeo curto de um grupo chamado Jewish Voice for Peace, que significa a voz judaica para a paz. É uma organização não governamental de judeus israelenses que são contrários ao que está acontecendo em Israel, né? E sobre isso a gente vai poder conversar um pouco, né? Eles apresentam um pouco do que é o conflito. Depois eu proponho uma espécie de glossário fotográfico, em que eu trago palavras, ideias e marcos históricos e trago fotos para a gente ir vendo o que estamos debatendo, porque tem muita palavra que é jogado por aí, né? E que a gente não sabe muito bem do que se trata. Ocupação, assentamentos, antissemitismo, sionismo cristão, sionismo judaico. Então, são várias palavras que estão aí no noticiário, a gente às vezes não sabe muito bem o que significa, né? Depois disso, nós vamos fazer mais uma certa reflexão sobre alguns aspectos de sofrimento da vida dos palestinos. E aqui eu propositalmente coloco nessa perspectiva, porque essa é a minha perspectiva prioritária. Eu falo a partir do sofrimento do povo palestino. Não que seja desequilibrado, que não ser, evidentemente não é uma perspectiva neutra, porque eu também não acredito que exista neutralidade dentro de um contexto com tanta desigualdade e injustiça.
A gente precisa escolher um lado, e o lado que eu escolho é da população que mais sofre, né? Existe medo do lado de Israel? Existe. Existe agressão contra o Estado de Israel? Existe violência injustificada contra cidadãos israelenses e também judeus? Existe. E isso também precisa ser considerado, né? Mas a perspectiva no final que eu vou apresentar um pouco do sofrimento do povo palestino. E, por fim, talvez alguns caminhos para nós pensarmos em como nós podemos nos envolver também assim, nessa superação de conflito. Vou compartilhar o vídeo de uma história muito bonita, que eu espero que vocês consigam acompanhar também, que os letreiros são pequenos, que é a história de Sami. E depois a gente abre para o debate. Espero que eu consiga fazer isso em tempo hábil, né? Bom, gente, então eu já passo aqui, eu interrompo essa reprodução e trago o primeiro vídeo para a gente ter uma introdução ao tema. Tá tudo certo por enquanto aí? Vocês podem me fazer um joinha, algum comentário, consideração? Tá tudo certo, sim. Então tá bom, vamos ao vídeo aqui. What would happen if you built a refuge for a persecuted people in a place where another people already lived? In the next few minutes, you'll learn why this moral quandary is at the root of the struggle between Israelis and Palestinians, and what you can do to help achieve a just peace for everyone in the region. First, there are a couple of things it's helpful to understand. One, many Jews fled harsh persecution in anti-Semitic Europe, especially the Nazi Holocaust. Zionists encouraged massive immigration to historic Palestine, at that time a British colony, where Jews had an age-old connection and where small Jewish communities had long existed among larger groups of indigenous peoples. But when the UN offered the Jewish immigrants the majority of the land for a new state called Israel, for the indigenous Palestinians who lived there, it was a massive destruction of life. They rejected the UN's partition plan, and several Arab states invaded the new state of Israel. Israeli forces essentially erased over 400 Palestinian villages and towns. By the end of the fighting, Israel controlled 78% of historic Palestine. And when 750,000 Palestinians who fled or were expelled during fighting tried to return to their homes where the new state now stood, they were permanently barred by the Israeli government. While over 100,000 of their relatives and neighbors who hadn't left became second-class citizens of the new state, along with the new Jewish majority. Today, Palestinian refugees and their descendants number in the millions. Most are in the Gaza Strip, the West Bank, and Jordan. Many are spread throughout the world, with millions still living in refugee camps, seeking to return to their homeland. To sum up, one group of refugees found a much-needed home, but in the process, a new group of refugees was created. Here's the second thing to understand. Israel was founded as a Jewish state, but now ask yourself, what exactly does that mean? People had lots of ideas about what a Jewish state should look like. Some called for equality for all citizens. But what was created, in practice, was institutional discrimination against non-Jews. In other words, Israel ended up being built on a blueprint of exclusion. The Israeli government wants maximum land and resources for Jews, but not the Palestinians living there. That's why inside Israel, Jews get special privileges, including rights to land and housing, that are denied to the Palestinian citizens, who make up 20% of Israel's population. That's also part of why Israel has never defined its borders. In fact, they still hold on to land, the West Bank and Gaza, that they conquered in the war in 1967. Since then, Israel has built Jewish settlements throughout the occupied West Bank, building Jewish-only cities and supplying them with infrastructure like roads and army camps, schools, and even a college. Military occupations are meant to be temporary, but after 40-plus years, this one looks permanent and entirely unjust.
In the West Bank, Israeli Jewish settlers and Palestinians live on the same land, but must live under two completely separate and unequal systems of Israeli law. The Jewish settlers dominate the natural resources, including water and agricultural land, and they're backed by the Israeli army. To maintain the occupation, Israel has demolished thousands of Palestinian homes and orchards, confiscated Palestinian land, bombed a captive civilian population in Gaza, and punished resistance with raids, arrests, and assassinations, all to gain maximum land, while making life so difficult for Palestinians that they will either leave or be too afraid to resist. Palestinians have fought back. For decades, they tried to achieve national liberation through armed struggle. Some groups still do. But the majority now support popular protest instead. The deeply harmful pattern of control, repression, and violence profoundly harms Palestinians living under occupation and Israelis living as occupiers. This must be broken to reach a peaceful and secure future for both peoples. Now that you understand the problem, what about the solution? What about peace talks? So far, over 2 decades of U.S.-backed peace talks have actually made things worse by helping Israel continue the occupation. It's been years of talking while Israel massively expanded the Jewish settlements and literally redrew the map. Peace talks are good if they're real, but not when they're theater to cover a land grab. So now what? The current world superpower, the United States, has been a terrible friend, enabling Israel's destructive and self-destructive expansion onto Palestinian land by funding the Israeli military, the biggest recipient of U.S. foreign aid in the world. But there's another superpower that can make the difference: you. There's a movement with hundreds of thousands of people just like you across the world, including Palestinians and Israelis, protesting, educating, divesting, and boycotting, all to bring nonviolent international pressure on Israel to stop violating human rights of Palestinians. Throughout history, where governments have failed to push for justice, people just like you, like us, have taken the lead and won. Now it's the Palestinians' turn for freedom and justice. We can pressure Israel to end the occupation and the discrimination. We want all people, Jews and Palestinians, to have equality, human rights, and democracy. We can change history. Join us. Bom, pessoal, agradeço a paciência. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar as legendas, né? Para quem tem no celular, fica um pouco pequenininho, eu imagino. Mas, de qualquer maneira, muito do que foi falado, porque é muita informação, né? Não dá para absorver tudo assim de uma hora para outra. Então, eu vou retomar muitas coisas. No fim, acabou entrando todas as frases juntas, era para entrar uma por vez aqui, né? E eu trago aqui o primeiro aspecto aí para explorar um pouco mais esse glossário de palavras que a gente ouviu aí, né? Primeiro, essa distinção entre essas 3 palavras básicas: sionismo, judaísmo e antissemitismo. Você sabe que judaísmo é a religião de Jesus, né? Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Então, os judeus sofreram, historicamente, perseguição na Europa durante séculos, né? Chamado antissemitismo, que surgiu na Europa. O antissemitismo é o ódio ao judeu, né? O ódio ao semita. Semita é uma palavra, né, para descrever os descendentes de Sem, filho de Noé. Então, judaísmo é a religião, e o antissemitismo é a resistência, ou o ódio, práticas discriminatórias, racistas, contra pessoas judias. E aqui é que entra, talvez, essa palavra sionismo. Sionismo é um posicionamento político, é uma doutrina, é uma ideologia política que surge na Europa
no século XIX. No final do século XIX, que a gente vê o nome do personagem principal do surgimento deste movimento, chamado Theodor Herzl. Se não me engano, ele era suíço. O Herzl foi a liderança que, em 1897, chamou um conjunto de judeus europeus para um congresso sionista internacional. E aqui, eu evoluo aqui para o próximo ponto, que diz o seguinte: o sionismo é um movimento político, inicialmente. Não tem caráter religioso, não. São judeus europeus que procuram alternativas, soluções para o problema do antissemitismo na Europa. Vocês sabem que os judeus sofreram perseguição durante muito tempo na Europa. O próprio Lutero, né, tem vários textos que são considerados hoje antissemitas. Lá em Portugal e Espanha, por exemplo, durante séculos, os judeus viviam em bairros isolados para se proteger. Daí vem a palavra que a gente usa até hoje, falar de é uma judiaria. Judiaria eram os bairros em que os judeus se protegiam do antissemitismo da cultura local europeia, né, as judiarias. Então, no século XIX, né, com todo o crescimento da política internacional, né, o Theodor Herzl direcionou um movimento de que os judeus precisavam ter um lugar para si nesse mundo. Precisavam ter um país, uma nação para acolher os judeus e não viverem em guetos, fugindo de perseguição antissemita em diversos países. Esse movimento nunca pensou, ou digamos assim, ele era muito dividido entre grupos. Nem todo mundo achava que precisava ser criado um Estado em Israel, né, ou na Palestina histórica até então. Então, houve, por exemplo, quando eles debatiam nesse congresso, muitos pensaram em criar o Estado de Israel na Argentina, na África, né? Em vários lugares do mundo as pessoas sugeriram, lugares geralmente que não tinham muita ocupação de gente. Mas aí entra um segundo momento, que é o momento que o sionismo religioso aparece. E aqui é um grupo fundamentalista judeu que olha para as escrituras lá bíblicas, né, e diz: nosso Estado tem que ser criado na terra que foi prometida para nós. Então surgem, digamos assim, duas vertentes aí dentro do sionismo. A vertente política, do sionismo político, que era inclusive progressista do ponto de vista político, né? Ele era, digamos assim, usando a nossa linguagem hoje, era mais de esquerda do que realmente de direita, e um lado que era fundamentalista religioso, que dizia que a terra de Israel é a terra que é prometida aos judeus, enquanto poderiam ter criado o Estado de Israel em qualquer outro lugar. E um terceiro sionismo mais recente é o chamado sionismo cristão. O sionismo cristão, ele trata de reconhecer que é necessário, de acordo com uma interpretação do Apocalipse, é necessário que o Estado de Israel seja reconstruído para que Jesus volte. Teoria milenarista, dentro do universo evangélico norte-americano, chamado dispensionalista, que reconhece que há várias dispensações, acho que essa palavra em português às vezes me confunde um pouco, antes da vinda, da volta de Jesus. Então o diabo vai dominar tanto tempo, vai ter guerra, vai ter não sei o quê. Então são as várias dispensações, os vários períodos que a humanidade vai ter que passar antes de que Jesus volte. E um desses fatos é o restabelecimento do Estado de Israel. Então, os sionistas cristãos acabam apoiando os sionistas judeus. Mas, atrás da sua cabeça, na verdade, eles acreditam que, quando Jesus voltar, o Estado dos judeus vai ser totalmente destruído, na verdade. Os sionistas cristãos hoje apoiam o Estado de Israel, mas, na verdade, eles são contra os judeus, né? Então, esse é um debate teológico que existe aí. Também não vou querer entrar muito nisso, também não sou muito especialista nisso, né? Mas com o surgimento do sionismo religioso,
e político no início do século XX, houve também o início de um processo migratório. As pessoas começaram a vender suas casas, vender tudo, pegavam suas malas e iam para o Estado de Israel. Saíam lá da Europa, da Rússia, de vários países do mundo, e diziam o seguinte: não, vai ser, em algum momento, nós vamos ter o nosso Estado de Israel aqui. E foram devagarinho ocupando o território palestino, que na época era ocupado pelas 3 grandes religiões. Tinham os judeus históricos, né, os que a gente chama de judeus árabes. Os judeus árabes representavam aproximadamente 5% da população palestina originária, assim por dizer, né? Tinha uma grande maioria muçulmana. A gente sabe que Jerusalém, a Palestina histórica, foi parte do Império Turco-Otomano por muitos séculos, então fazia parte do lugar de vida dos povos árabes, e tinha muitos cristãos árabes, né? A segunda maior população era a população cristã na Terra Santa. E esses povos, por incrível que pareça, pessoal, parece que não estuda história, esquece, né, de que viviam pacificamente. Até o início do século XX, cristãos, judeus e muçulmanos viviam pacificamente na Terra Santa. E isso tanto é assim que até hoje a igreja, o Santo Sepulcro, que é onde Jesus teria sido crucificado e morto, tem uma igreja lá. E é tanta confusão entre os cristãos que quem cuida da chave da igreja é uma família muçulmana. Então, isso é só um exemplo para dizer como que viviam em paz do ponto de vista religioso, né, durante o Império Otomano, essas 3 grandes religiões, né? A partir do século XIX, principalmente ao final da Primeira Grande Guerra Mundial, né, o Estado, a região da Palestina histórica ficou sob domínio. Vocês sabem que depois da Primeira Guerra Mundial, tanto a África quanto o Oriente Médio foram conquistados pelos países vitoriosos, né? Na Primeira Guerra Mundial, eles dividiram colonialmente os territórios. Então, na África, por exemplo, houve uma divisão assim entre os países que ficaram como colônia, né, de vários países europeus, França, Inglaterra, até a Alemanha, né, teve a Namíbia, né, que ficou sob seu domínio. E a Palestina histórica, que fazia parte do Império Otomano, ficou sob o domínio do protetorado britânico. Soldados britânicos ali ficavam controlando, mas deixavam com que a Palestina se gerisse, se administrasse como sempre fazia. Em 1917, um alto funcionário do exército inglês escreveu uma declaração dizendo que os ingleses tinham interesse em alguns anos em deixar aquela região, e prometeu a esses judeus sionistas que começaram aquele movimento na Europa, prometeu que ali eles iriam poder criar o Estado de Israel. Escreveu a chamada Declaração de Balfour. E os judeus então guardaram aquele documento dizendo: no momento em que a gente conseguir se organizar, nós criaremos na Palestina o Estado de Israel. E assim foi. As tensões mundiais aumentaram, né, veio a Segunda Guerra Mundial, e a gente sabe o que foi que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? O Holocausto, o assassinato de mais de 6 milhões de judeus. E o Holocausto, que é um dos piores testemunhos da humanidade, de injustiça e perseguição, né, e assassinato, genocídio, né, do povo judeu. O Holocausto, depois da Segunda Guerra Mundial, ele sensibilizou as nações no sentido de reconhecer que os judeus precisavam se proteger. Então, vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, e ali se criou
foi se criando as Nações Unidas, que reuniam as nações de novo. Uma das primeiras iniciativas das Nações Unidas foi a partição do território palestino para a criação do Estado de Israel. Claro que, naquela votação, os países árabes votaram contra isso, porque é a mesma coisa de dizer o seguinte: olha, gente, alguém lá na Suíça sentou semana passada para fazer uma votação e a partir da semana que vem, São Luís do Maranhão é território argentino. E os argentinos vão começar a chegar ali e é melhor vocês aí de São Luís, vocês irem se acostumando porque eles vão tirar vocês daí, botar vocês para fora. Claro que o restante dos estados brasileiros vai dizer, não pode um negócio desse, imagina. O que vai fazer com essa população toda que vive naquele lugar há tantos anos? Tem suas casas, suas vidas, seu trabalho lá. O que vai acontecer? Suas terras. Então foi basicamente isso que aconteceu. Da noite para o dia, os palestinos não tinham assento na ONU e nem puderam apresentar sua causa. Da noite para o dia, e vocês imaginam que não tinha WhatsApp naquela época, então eles ficaram sabendo com a chegada dos exércitos de Israel, né? Que é o em 1948, o que os palestinos chamam de Nakba, é o desastre. É o desastre. Chegada nas fronteiras palestinas de exércitos e imigrantes que foram simplesmente expulsando as pessoas de suas casas e tomando as casas e botando famílias que vinham da Europa, né, judeus europeus, para morar naquele lugar e dizer, ó, vocês se virem agora. Então, ali, então, né, o que os israelenses chamaram da Guerra de Independência de Israel, os palestinos reconhecem como sendo a Nakba, a catástrofe. Essa é a palavra. E aí se construiu o muro que divide. Na última sessão a gente falou bastante sobre a questão do muro, não vou entrar nela aqui, só vou mostrar algumas fotos, né? Um muro com mais de 700 quilômetros que foi a partir do ano 2000, principalmente separando os territórios, roubando terras e separando as famílias palestinas. Aqui eu trago só umas fotos, aqui na esquerda sou eu ali, mais jovem um pouco, do lado do muro, que tem 12 metros de altura. Né? Aqui na direita vocês têm duas imagens, a imagem da torre de controle, um palestino escalando ali para botar uma bandeira palestina. E embaixo a vergonha, a humilhação dos palestinos quando eles precisam atravessar o muro de um lado para o outro. Assim. São situações de degradação da condição humana dos palestinos. Aqui mais duas imagens, eu fazendo vandalismo aqui, pichando o muro, né? Testando a minha solidariedade como brasileiro. E do lado esquerdo, vocês veem um desenho em que há uma linha vermelha que mostra como que o muro come partes do território palestino. Mas entra para dentro do território palestino e deixa... O muro é toda essa linha vermelha, ou seja, o muro separa todo o território da Cisjordânia do território branco, que é o território de Israel. Nós vamos fazer uma discussão um pouco maior sobre a questão do território. Mas eu faço uma pausa por aqui, vejo se está todo mundo vivo, acordado, se está dando para acompanhar, se tem alguma dúvida. Até paro de reproduzir um momentinho aqui. Vocês estão aí, pessoal? Por enquanto, tudo tranquilo. Presente. Presentes? Então, assim, Tá dando para acompanhar mais ou menos assim? tá sim, tá sim. Presente, Felipe, tá ótimo. Tomar um golinho de água também, né? É muita coisa. Muita informação, né? Então, vamos tentar continuar. Pastora Franciele, quando quiser me dar um aviso aí para eu ir finalizando a coisa, assim, mais ou menos, me avisa. Eu não sei quanto tempo que tenho, eu parei de olhar para o relógio. São 8h20 agora. Nós vamos até que horas aí? Nós normalmente vamos até 21, 21h15. Tá. Vamos tentar avançar mais um pouquinho aí. Qualquer dúvida, vocês me chamam.
Mais uma coisa aqui, né? No nosso glossário. Depois a gente vai ter mais umas imagens, né? Essa palavra que é muito utilizada nesse conflito que se chama ocupação, né? E aqui eu trago ocupação ilegal do território palestino. E alguns eventos históricos justificam um pouco disso. Vocês sabem que para ser criado o Estado de Israel houve uma guerra, né? Em que os judeus, os palestinos totalmente desarmados e despreparados foram simplesmente expulsos das suas terras. Com a chegada dos judeus europeus na criação do Estado de Israel, de imediato, da noite para o dia, foram 700.000 palestinos que se tornaram refugiados. Eles foram para outros lugares do território palestino, ou foram para fora da Palestina, a maioria foi para a Jordânia, que fica ao lado do Rio Jordão, do lado direito do Rio Jordão, Palestina do lado esquerdo do Rio Jordão. Então ali já, hoje em dia, os palestinos são o segundo maior contingente de refugiados do mundo. O primeiro hoje são os sírios. O segundo maior são ainda os palestinos, com mais de 5, 6 milhões de palestinos refugiados em outros países. Tem muito palestino no Brasil. Uma das maiores comunidades palestinas fora da Palestina e Israel. No ano de 1967, ou seja, 20 anos depois da criação do Estado de Israel, os estados árabes circundantes, eles tentaram todos se unir para tomar o Estado judeu e expulsar os judeus. Queriam de volta o território palestino. E ali foi, então, um dos momentos mais, digamos, que foram celebrados pelo Ocidente como grande vitória, um sinal de Deus, porque o exército de Israel, que já na época vinha com esse fortalecimento armamentício muito grande, incentivo dos Estados Unidos, principalmente, o Estado de Israel derrotou todas as nações árabes na Guerra dos 6 Dias. E assim ocuparam todos os territórios palestinos, e desde 1967 o exército de Israel controla e domina e ocupa os territórios palestinos. Eu já vou explicar o que são os territórios palestinos para vocês verem num mapa que mostra a progressão dessa ocupação que depois a ONU veio a considerar ilegal, né, dos territórios palestinos. Os israelenses dominaram a Cisjordânia e Gaza, e na Cisjordânia começaram a construir assentamentos, e essa é outra palavra importante. Aqui a gente às vezes não sabe muito bem do que se trata, mas são pequenos bairros cercados dentro do território palestino que tem vias que conectam diretamente ao Estado de Israel. Ou seja, os israelenses tomavam partes aqui, partes lá, de territórios palestinos e construíam pequenos vilarejos judaicos dentro da Palestina, onde impera a lei de Israel. Então, assim, o aumento progressivo dessas colônias, né? Por isso que se fala de colonos israelenses, com promoção do Estado de Israel. O Estado de Israel faz o seguinte, ele procura judeu no mundo inteiro, inclusive muitos brasileiros, diz o seguinte: se vocês quiserem terra e uma casa para morar, e uma cidadania e recursos do Estado, Bolsa Família, para vir morar num assentamento dentro da Cisjordânia, dentro da Palestina, venham. E os judeus vão, a todo momento, né? Migrando, colonos, principalmente europeus, russos e norte-americanos, vão para lá e tomam a sua casinha dentro do território palestino, e tem toda uma infraestrutura e um poder militar que protege esses judeus dentro do território palestino. Esses são os assentamentos. Eu vou trazer um exemplo de assentamento para vocês depois. Então, o estado atual de ocupação de que Israel faz nos territórios palestinos é considerado ilegal pela ONU. É como se... eu vou trazer de novo os argentinos como exemplo, mas não é implicância com o argentino, não, tá? Como se o exército argentino ocupasse o Rio Grande do Sul
e dissesse, ó, aqui só entra e sai quem a gente deixa, e os argentinos vão lentamente construindo as suas casas, seus pequenos vilarejos, suas pequenas cidadezinhas ali dentro, e são atendidos com dinheiro do Estado argentino. É uma colonização, né? Um dos únicos países que continua com um regime colonial no mundo contemporâneo, porque a ONU já tem tratados internacionais que proíbem qualquer tipo de empreendimento colonialista no mundo contemporâneo. Nós vivemos na época pós-colonial do ponto de vista político e militar. Nós não podemos, o Brasil, invadir a Guiana Francesa e dizer agora é nosso aqui. A ONU vai dizer não. O Conselho de Segurança da ONU vai dizer não pode. Só que com Israel as coisas sempre funcionam de modo diferente. Israel foi criado pela ONU e a ONU não tem força política para enfrentar, né, digamos assim, o lobby econômico e político muito forte do Estado de Israel para aplicar sanções. Não faz isso. Então, Israel acaba sendo, no contexto político internacional, que nem aquele filho mimado. Aquele que a gente não bota de castigo, aquele que a gente não dá uma repreendida, aquele que a gente não pode falar mal na frente dos outros, mas que é o briguento, o reclamão, o que rouba os brinquedos dos outros. Esse exemplo agora eu trouxe da minha cabeça, tá, gente? Assim é o Estado de Israel no contexto político contemporâneo. E, por último, a questão de Jerusalém. Eu também vou trazer uma foto, né? Jerusalém é a capital palestina, enquanto que a capital de Israel é Tel Aviv. Mas os sionistas estão, desde sempre, numa demanda para que Jerusalém se torne a capital de Israel, porque, para a tradição bíblica, ela é a capital eterna do Estado de Israel. Por isso que o Trump, quando abraçou 100% a perspectiva dos israelenses, ele disse, nós vamos levar a nossa embaixada para lá. E por isso que o banana aí do nosso, né, não vamos referir nomes aqui, também entrou na mesma onda, sem saber nem porquê, mas de dizer, nós também vamos levar a nossa embaixada para Jerusalém. Que é uma violação do direito internacional, né? Jerusalém é a capital palestina, pelo reconhecimento dos tratados de paz internacionais, inclusive o Tratado de Oslo de 1993, enquanto a capital de Israel é Tel Aviv, para os países internacionais, né? Aqui, vamos ver se eu passo o slide para as imagens. Está bem travado. Ops. Aqui é um exemplo de como que acontece a coisa em Jerusalém. Isso é a casa de um palestino demolida. Assim funciona o Estado de Israel na ocupação e progresso da ocupação territorial. Os palestinos, caso façam qualquer tipo de alteração no projeto arquitetônico de suas casas, precisam de autorização da prefeitura, que é dominada por Israel, né? A prefeitura do Estado de Israel. A prefeitura não dá autorização e se verifica qualquer tipo de mudança de obra na propriedade dos palestinos, eles demolem e entregam o território, a terra ali, o terreno, para uma família israelense. Então, por exemplo, vamos dizer, eu sou o Felipe, sou palestino, moro em Jerusalém Oriental, tenho minha família lá, minha filha tem filhos, não tem condições de comprar uma casa, porque judeus não vendem propriedades para palestinos, e os judeus também, os israelenses não permitem que palestinos comercializem imóveis, então eu vou ter que viver com minha filha, com meus netos, daqui a pouquinho com os namorados, netos, todo mundo na mesma casa. Se eu quiser construir um quartinho, da noite para o dia pode chegar a prefeitura de Israel com um guindaste lá para derrubar a minha casa. E assim que eles estão, digamos assim, tomando progressivamente o território dos palestinos em Jerusalém. É uma das razões que está por detrás desse conflito agora.
que é a ocupação de casas de palestinos num bairro de Jerusalém chamado Sheikh Jarrah. Ali, os palestinos começaram a protestar porque os judeus começaram a tomar algumas propriedades, invadir e botar os palestinos para fora e dizer agora nós que moramos aqui. Né? Entre outros fatores religiosos aí por trás disso. E aqui é o caso de Hebron, que eu trago um exemplo de uma... São fotos que eu tirei, tá, pessoal? Isso tudo são fotos que eu tirei. Aqui temos à esquerda, se vocês verem ali, tem um militar lá em cima, né? Altamente armado, em cima de uma propriedade. E eu tiro a foto de baixo, assim, de uma viela, não dá para ver bem. É uma viela com uma cerca por cima. Porque esse é o assentamento de Hebron, que é um dos mais violentos e polêmicos de todos. Hebron é uma cidade dentro da Palestina, que tem centenas de milhares de palestinos vivendo lá. E os israelenses, porque é um lugar muito especial para os israelenses por causa do túmulo de Davi, que se encontra em Hebron. Então, eles invadiram um setor da cidade e tomaram conta. São 500 judeus que vivem lá, dentro desse ortodoxos, extremamente fundamentalistas e violentos. Eles tomaram 500, são protegidos por 2.000 soldados israelenses. E essa foto da direita que vocês veem aqui, um cartaz aqui, isso é dentro, eu entrei dentro desse assentamento, em que os ortodoxos, aqueles que têm os cabelinhos assim, que usam um bonezinho na cabeça, aquele bonezinho preto, né? Eles andam literalmente com uma metralhadora pendurada no pescoço, embalando o carrinho dos filhos, andam com uma metralhadora no pescoço, né, para se sentirem seguros caso algum palestino queira entrar ali. E aqui nessa faixa diz o seguinte: a Palestina nunca existiu e nunca irá existir. Então isso é uma placa da prefeitura da cidade no meio do assentamento para construir a ideia para os judeus israelenses que vivem lá de que esse negócio de Palestina não existe. É uma lavagem cerebral constante, é um apagamento da história dos palestinos. Né? Aquela terra é uma terra de ninguém. Nunca teve Palestina. Essa terra é nossa, no fim das contas. É uma violência simbólica e do lado tem a violência, presença física da violência de Estado, né? Com soldados altamente armados que ameaçam e matam, né? Palestinos. Todo dia tem notícia de um jovem palestino que chegou muito perto e que levou um tiro, né? Só para dar alguns exemplos aí. Aqui nós temos uma ideia de como que foi acontecendo o processo de tomada da terra palestina. Aqui na esquerda, em 1946, antes da criação do Estado de Israel, era daquele jeito. Havia judeus morando ali. Ó. Vocês podem ver os pontinhos brancos, são vilarejos em que moravam judeus antes da criação do Estado de Israel. O segundo mapa é com o plano de partição da ONU, como que ficou. A Palestina ficou com esse território verde e o Israel ficou com o território branco, que já tomava partes das terras mais frutíferas, melhores para plantio para Israel nessa partição. O terceiro mapa é um mapa a partir de 1967, com a Guerra dos 6 Dias, quando, além de ocupar os dois lados, o lado esquerdo é Gaza e o lado direito é a Cisjordânia, além de ocupar militarmente os dois lados, Israel tomou grande parte do território palestino. Vocês veem como da segunda para a terceira imagem já há uma diminuição grande de terras sob domínio dos palestinos. E aqui é um desenho sobre como seria mais ou menos em 2005, de como que os assentamentos estão tomando conta também de toda a Cisjordânia. Eu trouxe alguns mapas mais descritivos aqui, assim, para vocês verem de novo. Na esquerda, como era originalmente, a diferença entre o Estado árabe e o Estado israelense. Na direita, como ficou depois da Guerra de 67, faixa de Gaza, né, aquele cantinho ali, e a Cisjordânia, com Jerusalém no lado direito. Né? E agora o último mapa, 2 mapas que eu quero mostrar para vocês aqui mais de longe, né? Gaza, a Cisjordânia,
e Jerusalém bem na divisão entre a parte de Israel e a parte palestina. E aqui só da Cisjordânia para vocês verem como que o território palestino se tornou um queijo suíço, né? Vocês vão ver que os pontos marrom claro e marrom escuro são partes que estão sob domínio dos palestinos. As bordas lilazes e lilás mais escuros são assentamentos israelenses dentro do território palestino. E eles cercam com muros e constroem estradas exclusivas para israelenses que palestinos não podem acessar e assim por diante. Então a vida fica praticamente inviável para os palestinos nesse contexto. Porque se eu moro num bairro e minha mãe mora do outro, no meio da estrada vai ter um muro que eu não posso passar. Eu tenho que andar 60 quilômetros até chegar a um posto de checagem militar israelense para poder chegar ali visitar a minha mãe. Ou, se eles construíram um muro no meio que divide a minha casa das minhas terras e que eu planto, eu, para ir colher nas oliveiras do outro lado do muro, eu vou ter que ter autorização por escrito do Estado de Israel para atravessar o muro, porque eu vou passar do lado de um assentamento e eles precisam proteger os assentamentos. Então, é um projeto contínuo de longo prazo de inviabilizar a vida dos palestinos. Mas os palestinos resistem e permanecem lá, né? Os israelenses querem que eles vão embora. Com o tempo, cansem daquilo ali, da humilhação, da exploração, do roubo de terra, da revolta, da violência, e querem que eles simplesmente abandonem e deixem a terra inteira para o interesse econômico, evidentemente, né? Além do interesse secundário, que é religioso. Podemos fazer uma pausa aí? Alguém quer fazer algum comentário? Ou vamos mais à questão religiosa agora? Eu gostaria de saber se o senhor vai abordar mais essa questão econômica. Qual é a questão, que questão econômica está por trás e principalmente o porquê do apoio dos Estados Unidos a Israel? Olha, vocês têm mais 45 minutos? Não, estou brincando. É bem complexo, mas na verdade não é complexo, né? Primeiro de dizer isso, o interesse majoritário, evidentemente, econômico, né? O Estado de Israel, ele se apresenta para o mundo inteiro como um projeto piloto de desenvolvimento altamente tecnológico e o projeto de Israel é transformar o deserto em uma floresta verde, né? Mais ou menos isso, né? Altamente produtivo, com desenvolvimento tecnológico de ponta. Digamos, uma base do Ocidente no meio do Oriente Médio, para controle político da região, né? Os Estados Unidos têm interesse altíssimo nesse posto avançado militar ocidental no meio do Oriente Médio, e o interesse econômico tanto de israelenses que querem explorar terras cultiváveis, por um lado, por outro lado, o domínio de sítios arqueológicos que geram altos recursos para o Estado de Israel através do turismo religioso, que nós, inclusive, fomentamos, quando lá na faculdade Zeste eles fazem, né, Franciele, aquela baboseira de levar um monte de estudante de teologia para conhecer sítio arqueológico em Israel, o que eles estão fazendo é promover o turismo religioso israelense, através de agências de turismo israelenses, que levam exclusivamente nos postos, né, nos sítios arqueológicos controlados por Israel. Israel controla sítios arqueológicos dentro da Palestina, ilegalmente, né, com a alegação de que as universidades israelenses têm maiores condições de gerir os sítios arqueológicos e de pesquisa, o que é uma mentira, porque os palestinos mantiveram a Terra Santa intacta do ponto de vista histórico por centenas de anos, né, durante o domínio otomano.
e assim por diante, né? O interesse econômico através do lobby e da presença militar política como um constrangimento dentro do meio do Oriente Médio, controle do Irã, né? O Irã, por exemplo, tem essa questão de que Irã e Israel estão numa distância passível de uma guerra nuclear entre ambos, né? Então, são tantos fatores concorrentes nisso, mas, de fato, o interesse prioritário nisso ele é econômico, de imposição de um projeto colonial ocidental, capitaneado pelos Estados Unidos, mas também representado pela União Europeia. Não à toa que a União Europeia não entra em boicote, não entra em sanções econômicas, a ONU não se manifesta, né? Porque o interesse econômico de controle do preço do petróleo, de todas essas questões com o Estado de Israel ali passa a ser mais passível de controle por parte do Ocidente. Então, são algumas questões, daria para explorar ponto por ponto, talvez algumas, mas só mencionando algumas delas, né? Eu trouxe a questão religiosa porque ela é muito intrigante para nós que somos de tradição cristã. Me desculpe, eu não vi quem foi que fez a pergunta antes, não apareceu para mim aqui. Amanda. Amanda é a estudante de doutorado em História? Não. Tinha uma colega aí que era historiadora, né? Mas Amanda é advogada. Ah, tá. E eu não sei, Amanda, se isso vai ao encontro da sua pergunta, ou se você quer complementar alguma coisa. Não, muito obrigada. Foi uma explanação perfeita. Obrigada. Então vamos à questão religiosa, né? Depois a gente vê também outros interesses que ficaram aí pendurados, né? A gente reúne tudo aí num balaio de debate. Primeiro, né, dizendo que o conflito ele é de ordem política e que antes do processo migratório começar no século XX, havia um convívio pacífico entre as três grandes religiões, né? A Palestina, principalmente Jerusalém, é considerada a terra santa para as três grandes religiões monoteístas, como você sabe, o judaísmo inicialmente, né? É a terra de Canaã prometida ao povo de Israel. Para o cristianismo, com uma marca mais distinta para Jerusalém, que foi então palco da crucificação de Jesus, para Belém, que é a cidade onde alegadamente Jesus nasceu, ou Nazaré, onde Jesus ou nasceu e foi criado, depende da narrativa de qual evangelho que a gente escolhe, e a região da Galileia, né, que são os lugares assim mais caros, assim por dizer, para a tradição cristã. E o islamismo veio posteriormente, né, mais ou menos 500 anos depois de Cristo, a 600 anos depois de Cristo, e Jerusalém se tornou, ele não surge em Jerusalém, ele surge em Medina, né, na região dos Emirados Árabes, na região depois, posteriormente, o centro do mundo islâmico passa a ser Bagdá, no Iraque, e o interessante é que o profeta Muhammad, né, que é aquele que recebeu o Alcorão, recitado pelo arcanjo Gabriel, da parte de Alá, ele vai visitar esse centro religioso para o mundo judeu, que os muçulmanos, no Alcorão, eles respeitam os judeus e cristãos, né, profundamente. Dentro do Alcorão é essa visão que se tem. E ele vai a Jerusalém e lá ele tem uma experiência religiosa que é fundamental assim para a narrativa religiosa muçulmana, que é a viagem que ele faz até o céu. Ele viaja até o céu numas carruagens de fogo e tem uma cena assim que era bem comum dentro da espiritualidade judaico-cristã naquele tempo. Ele tem uma cena de estar né, o profeta Isaías, vocês devem lembrar, teve essa cena também, Isaías 6, que ele está no templo do Senhor, ele está ali no pé do trono, né? E ali então ele tem encontro com Deus, com Alá, e volta depois
esse se tornou o terceiro maior lugar mais sagrado para o islamismo, onde eles justamente construíram, né? Vocês sabem que o Templo de Jerusalém já tinha sido destruído lá pelo ano 70 depois de Cristo, e os judeus foram definitivamente expulsos de Jerusalém no século 3, né, lá por 200 e poucos, e ali começou definitivamente a diáspora judaica. Onde era o Templo de Jerusalém havia sido destruído, os muçulmanos construíram então essa mesquita, até como uma maneira de valorizar. A mesquita do Domo da Rocha, chamada Al-Aqsa, é aquela que tem, vou mostrar uma foto para vocês, a abóbada dourada em cima, que é onde o profeta Muhammad teve essa experiência religiosa, né? Então, é um lugar santo para as três grandes religiões, né? E o Templo de Jerusalém, esse conflito, ele é central, né, na narrativa religiosa, porque o Templo de Jerusalém foi destruído e, de acordo com as regulamentações religiosas do profeta de Josias, foi rei de Israel, né, ele disse o seguinte: só pode ser construído ali, naquele lugar específico, naquele monte específico, nas medidas específicas. Ele deu toda a especificação de como teria que ser construído o Templo de Jerusalém, que foi construído, iniciado por Davi, construído por Salomão, depois foi destruído, reconstruído e assim por diante, até a destruição em definitivo. Então, daquele Templo de Jerusalém sobra as paredes externas, os muros externos, que a gente conhece hoje como o Muro das Lamentações, que é um lugar de peregrinação dos judeus. Eles vão lá, oram, né, fazem as orações, botam os bilhetinhos com os pedidos e choram pela destruição do Templo de Jerusalém. E no mesmo lugar, então, está construída a mesquita do Al-Aqsa, que é um lugar santo para os muçulmanos. Inclusive, a outra razão pela qual começou de novo essa guerra aí, esses meses atrás, além da ocupação das casas dos palestinos no bairro Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental, além disso foi que os israelenses que controlam militarmente a região não permitiam que no mês do Ramadã os muçulmanos fossem à mesquita do Al-Aqsa. E isso foi assim, tipo, a gota final para explodir novamente o conflito. E um último aspecto que eu quero mencionar é que a gente fica nessa papagaiada aqui, entrando na conversa das igrejas evangélicas do Brasil, né, que só fazem desserviço à fé cristã em vários aspectos, mas um dos aspectos é esse, né? As igrejas evangélicas brasileiras apoiam o sionismo do Estado de Israel e tem gerado a expulsão e o êxodo de cristãos árabes palestinos da Terra Santa. Os cristãos que mantêm ligação histórica com a comunidade cristã de Jerusalém, né? São os herdeiros verdadeiros, né? Os fundadores da nossa fé. Estão sendo expulsos de Israel num projeto de ocupação política, econômica, militar, e que acaba tendo os impactos aí que a gente vê religiosos. Hoje em dia, só para vocês terem noção, em Belém é a cidade com o maior número de cristãos na Terra Santa, fica dentro da Palestina. Embora as agências de turismo levem todo mundo para lá e digam que aquilo ali é Israel, na verdade, Belém é parte do território palestino. Só há 2% da presença da comunidade cristã que resiste lá. 2%. Então, assim, nós estamos praticamente apoiando a expulsão dos cristãos da Terra Santa. Um apoio ideológico, político e econômico ao Estado de Israel. Aqui nós temos, na esquerda aqui, a mesquita do Domo da Rocha, e eu tirei essa foto assim, são fotos que eu tirei, porque ela pega também aqui a parede grande e alta, é o Muro das Lamentações. Então, vocês veem como o Muro das Lamentações é uma espécie de parede externa da área do templo onde se encontra a mesquita do Al-Aqsa. E aqui na direita é uma maquete, não dá para ver a maquete, fica do lado
desse candelabro aqui, né? A maquete de projeto de reconstrução do Templo de Jerusalém, que é apoiado por judeus fundamentalistas em vários lugares do mundo, com milhões e milhões de dólares que já estão empenhados para esse projeto de que, quando for possível, eles vão varrer aquela mesquita dali e reconstruir o Templo de Jerusalém. Aí vai ser a terceira ou a quarta guerra mundial que a gente vai experimentar, né? Bom, eu acho, pastora Franciele, que eu vou parando por aqui, para dar um tempo da gente debater. Então, assim, mais no sentido de finalizar minha fala dizendo: nenhuma dessas frases que eu formulei, nenhuma desses argumentos que eu trouxe tem o objetivo de criar raiva e ódio em ninguém. Muito pelo contrário, de criar empatia com quem sofre, né? Os judeus sofreram, né? E a gente precisa ter empatia com o sofrimento dos judeus. E agora os palestinos sofrem. E nós precisamos ter empatia com o sofrimento dos palestinos e palestinas. Só, talvez assim, esse seja até um exemplo de como que a gente pode tentar se comportar diante de um contexto de tanta animosidade política como a gente vive no Brasil hoje, né? De tanto ódio e raiva daquele que é diferente, né? Incapacidade de entender que ele tem um ser humano que pensa daquele jeito por causa de sua história de vida, né? O que trouxe aquela pessoa até aquele lugar que está aparentemente contra mim, né? Então, eu espero que tenha sido bom para vocês aí essa conversa. Eu vou parar de falar em definitivo. Já falei demais e agradeço aí pela oportunidade de compartilhar um pouco dessa experiência aí de vida, que para mim foi muito transformadora, né? Ter me vinculado a esse espaço de atuação, de reconhecer e de falar sobre a situação de sofrimento do povo palestino. Deixo meu abraço e minha gratidão a vocês. Não pare de falar em definitivo, por favor, porque eu acho que há perguntas. Vamos ver, gente. Tem uma pergunta já no chat. Quem hoje é um judeu, né? Da Helga do Jaime. Vamos ver se tem mais alguma pergunta e a gente junta umas 3 perguntas. Pode ser? Eu queria perguntar só se existe hoje, além do BDS, alguma estratégia para pular esse discurso de que, quando você critica o Estado de Israel, você está criticando a religião judaica. Existe algum movimento forte internacional? O BDS, você falou, talvez as pessoas não saibam o que se trata, né? BDS é uma estratégia chamada boicote, desinvestimento e sanções, que foi a estratégia política utilizada na África do Sul durante o período de apartheid, em que os sul-africanos que lutavam contra o apartheid chamavam, né, a conscientização de todos os países, sociedade civil internacional, para que boicotassem produtos sul-africanos, para que tirassem investimentos financeiros, né, de empresas e iniciativas sul-africanas, e que para aplicassem sanções internacionais através das Nações Unidas. Então, essa, digamos, é uma estratégia de luta da sociedade civil palestina para que todos os países do mundo fechem as torneiras econômicas para o Estado de Israel. O BDS é bem questionado, né? O pessoal não admite ameaçar o capitalismo de jeito nenhum, né? O capitalismo tem que continuar funcionando como de costume. E então, assim, existem outras estratégias, de certa maneira, sim, né? Por exemplo, a luta no território da política internacional, na ONU, né? O Estado de Israel já é condenado em tribunal, cortes internacionais, tanto pelo muro quanto pela ocupação ilegal de Israel. Agora, recentemente, a Human Rights Watch, uma organização internacional, reconheceu e declarou o Estado de Israel como um estado de apartheid, e, né, com isso vai fazer pressão sobre os governos para que estabeleçam sanções políticas. Então, acho que
é muito diversificado. No campo religioso, a gente tem muitas estratégias. No Brasil, uma das estratégias que nós tentamos utilizar é reduzir a visita através de agências turísticas israelenses, para priorizar agências turísticas palestinas, para conhecer a história dos palestinos, né, visitar o território palestino. Então, tem muitas estratégias, assim, não tem só BDS. BDS talvez seja as estratégias mais radicais de luta contra o Estado de Israel no momento, né? Fora a violência armada, é claro. Isaías levantou a mão. Felipe, obrigado. Obrigado à comunidade. É a primeira vez que eu estou com vocês aqui. Esse é um assunto que eu já acompanho há muito tempo também. Não tive o privilégio de ir à Palestina, mas é um dos meus ideais de vida, conhecer a Palestina, aí a Cisjordânia, a Gaza, por aí vai. Vale acrescentar que nessa narrativa do Holocausto, que hoje alguns neonazistas e grupos radicais estão... porque é uma... Como é que a gente diz? É uma sopa de narrativas, diria sopa é até algo bom, mas é uma lama de narrativas e de discussões políticas para degradar a imagem, fortalecer uma outra e por aí vai. Então, esses mesmos segmentos que se dizem sionistas ou cristãos sionistas no Brasil também fundamentam a narrativa centro-europeia de negação do Holocausto. E utiliza-se também dessa mesma narrativa para fundamentar esta invasão outorgada pela ONU, mas que, por exemplo, hoje também ataca a ONU em outros posicionamentos políticos, né? Vale lembrar que, assim como na África do Sul, o país que tinha ocupado anteriormente aquela região era a Inglaterra. Quando a Inglaterra sai do território palestino, deixa bastante armas no poder do povo judeu, do povo israelense. Não israelense, porque naquela época o Estado tinha acabado de se formar. Então, é um grupo que se estabelece numa invasão extremamente capaz de se proteger, com armas atualizadas naquela época, né? E que faz também uma narrativa de que assim, nós não sabíamos pegar nas armas, nós não sabíamos utilizar, deixaram, a Inglaterra disse o dia que ia sair e deixaram tudo abandonado para que o exército que se formasse ali viesse a utilizar aquelas armas. Os, bunkers, né, de proteção que existem nos espaços israelenses são coisas assim incríveis, que não existem na Palestina, que não existe proteção, mas todo um processo de proteção. E o investimento financeiro nessa defesa bélica desse Estado sionista israelense é algo impressionante. E um dos discernimentos que a gente precisa só contar e colocar que também está sendo desconstruída essa narrativa, essa reflexão, é que uma das coisas que deve sinalizar para a gente é que enquanto morre um judeu, quando é alcançado, atingido ou ferido, dezenas de palestinos são atingidos e mortos. É desproporcional, uma coisa assim absurda. E por último, se você me permite, provocado por sua fala e sua reflexão, existe também uma narrativa do terrorismo islâmico que é baseado na intolerância religiosa, né? Nesta perspectiva narrativa, você tem toda uma indústria cinematográfica internacional, a discriminação de quem usa as roupas, as formas árabes, né? Então, assim,
é muito fácil a gente olhar para um árabe sem saber se, por exemplo, ele é cristão ou islâmico ou até mesmo de outra vivência religiosa, porque não existe apenas islamismo e judaísmo. É a maioria, mas não é. Se você chegar à conclusão de dizer, é um terrorista. E, por último, sem querer me alongar, mas me alongando, eu tenho consciência aqui, reconhecer que, assim, no Holocausto não morreu só judeus. Espanhóis, comunistas, LGBTQIA+, pessoas negras, alemães com deficiências, pessoas com deficiência. Quem não fosse perfeito a partir de um critério, como é que tem uma palavra, agora eu não vou lembrar, mas... Ariano? Perfeição. Ariano, obrigado. Né? Quem não fosse, mas tem outro... Eugenista. Exato. Obrigado, muito obrigado. Quem não fosse perfeito nessa perspectiva estava condicionado à morte. Estava condicionado à morte. Então, é para a gente refletir. E mesmo, por último, me recencio, é lamentável o que a Igreja Evangélica, com referência teológica estadunidense e centro-europeia, faz no Brasil. Você tem agências turísticas no Brasil, evangélicas, católicas também, que estão ligadas a grupos israelenses que fazem esse turismo. Assim. E mais, são sionistas e levam judeus para Israel. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Quero continuar participando com vocês. Bacana. Eu não sei, Felipe, tu podes ouvir as 3 perguntas, comentários, ou tu queres reagir? Quais comentários aqui tá? Tem 3 pessoas com mão levantada. Eu não sei quem foi que tu levantou primeiro, se foi Giovanni ou Tayaná. Acho que Tayaná caiu ou desligou sem querer, então é Giovanni. Se Tayaná voltar, Tayaná e Amanda. Eu nem pude acompanhar os comentários todos aqui, depois eu salvo para olhar, já vi que tem até muita informação aqui. Quem é que vem aí? Giovanni, e se Tayaná voltar, depois é Tayaná e Amanda. Se não, Giovanni e logo depois Amanda. Primeiramente, muito bom aí, pastor Felipe, a sua explicação, né? Eu queria comentar e, ao mesmo tempo, também perguntar, que eu acho que é um cenário muito complexo. No Brasil, a esmagadora maioria do protestantismo, se for pegar, eu acho que uns 80%, acaba sendo o tipo de igrejas influenciadas pelo fundamentalismo americano e o sionismo. Então, praticamente todas as igrejas chamadas pentecostais e neopentecostais, e boa parte também, por exemplo, dos batistas e outros grupos, né, chamados de tradicionais. Eu recebi uma educação religiosa nesses moldes, né, e, enfim, todos os meus pares também recebiam uma educação com os princípios de que quase sempre uma apologia religiosa ao Estado de Israel, né? Então, até eu fiz um comentário acima, escrito sobre a questão dispensacionalista. Então, é como de direito divino, é algo que não pode ser tocado. E há, assim, uma ojeriza horrível, qualquer coisa que você tenta mudar ou entrar em discussão com pessoas que creem nisso. Para você ter uma ideia, na igreja que eu frequentava, uma das maiores igrejas do Brasil, no jornal mensal da igreja tem uma coluna que tem um nome algo como Em Dia com Israel, algo assim, que praticamente é panfletagem política do moderno Estado de Israel, que é identificado com a questão de Israel bíblico, e baseado nessa doutrina dispensacionalista, há uma divisão, então, entre Deus tem um plano com a igreja de salvação eterna e um plano com o judaísmo étnico de posse perpétua, posse da terra lá no reinado milenar. Enfim, né? E qualquer tentativa de, às vezes, mostrar os desmandos do Estado de Israel, a tentar desfazer essa confusão, né? Peraí, vamos ver, a questão política, a questão religiosa, a questão econômica, soa como que um ataque satânico a eles. Então, às vezes, como tentar dialogar
com esses grupos, tudo sem parecer, às vezes, vamos dizer, querer atacar a teologia deles, né? A fé. Mas tentar desfazer esses excessos, entendimentos. Não sei se eu fui claro aí, se eu... Claro. Eu acho que o meu questionamento ele também vai ao encontro da fala do Giovanni, porque também é uma experiência da Amanda antes da luterana, que era a Amanda que foi de igreja pentecostal e depois neopentecostal, que endeusa Israel, tanto que havia peregrinações anuais a Israel, mas a igreja financiava a peregrinação do apóstolo e dos pastores, né? Nunca era financiada para as pessoas que não tinham condições de ir para Israel. Mas o meu questionamento também vem da tua fala sobre os cristãos palestinos, porque, como eu falei, eu vim de uma igreja pentecostal e neopentecostal que fala muito sobre Israel, que é a terra prometida, que nós devemos sempre olhar como uma terra prometida, e os muçulmanos, né, os islâmicos, como o povo inimigo. E eu não fazia parte, mas eu acompanhava uma organização, não sei se você conhece, chamada Portas Abertas, que fala dos cristãos perseguidos, né? E aí sempre eles falavam dos cristãos perseguidos na Palestina, e que tanto judeus israelenses como palestinos perseguiam esses cristãos lá. E era uma perseguição muito forte. E aí, como tu viveste, né, tu tivesse essa experiência lá na Palestina, eu queria saber como é o tratamento para os cristãos que estão na Palestina, pelos islâmicos. Há realmente essa perseguição ou é algo sensacionalista? Não, começando daí, né? Os muçulmanos palestinos e os cristãos palestinos são irmãos. São irmãos. É óbvio que há alguma incidência de fundamentalismo islâmico no mundo árabe como um todo. Isso não é questão exclusivamente palestina. Aliás, na Palestina, o radicalismo islâmico, esse aí que a gente conhece, do ISIS e esses outros grupos radicais islâmicos, é muito pouco representativo. É muito pouco representativo. Nem a tentativa de caracterizar o Hamas como um grupo terrorista fundamentalista islâmico condiz com a realidade. O Hamas é uma organização política não reconhecida, evidentemente, né? Inclusive tem países europeus que reconhecem o Hamas como um partido político e não como um grupo terrorista. O Hamas ganhou as eleições na faixa de Gaza e administra a faixa de Gaza já há muitos anos, enquanto o Fatah, que é um outro movimento político, domina a Cisjordânia. O Hamas tem uma estratégia de luta armada contra o Estado de Israel, e não por questões exclusivamente religiosas, como às vezes fazem parecer, mas por razões de estratégia política de luta contra a ocupação militar israelense. Né? Que a gente pode questionar se é certo ou se é errado lutar armado, né? Vamos perguntar o seguinte: aqui no Brasil, que a gente diz que a ordem do dia é que todo mundo tem que estar armado, se alguém entra dentro da tua casa, né? O discurso comum do brasileiro vai ser: manda a bala para fora, né? E aí, quando é lá em Israel, aí é uma coisa inadmissível, né? Que os palestinos se defendam. Né? Mas é bom que vocês falam assim desde essa perspectiva de quem teve trânsito pelo universo evangélico, pentecostal, neopentecostal brasileiro, para mostrar como que essa identificação, digamos, conformação ideológica é muito presente no universo evangélico brasileiro, mas não exclusivamente, eu ia dizer. Não exclusivamente. O sionismo, enquanto ideologia religiosa, ele perpassa. Como o reverendo Isaías falou antes, o reverendo Isaías é anglicano aqui de Goiânia, né? Nosso irmão de caminhada ecumênica, falou antes, como ele diz,
o sionismo está dentro das igrejas protestantes, do catolicismo, inclusive dentro do catolicismo da teologia da libertação. O sionismo religioso está dentro da teologia da libertação, com aquela toda a narrativa de Êxodo, que foi central para a constituição da identidade teológica da teologia da libertação, é muito questionada pelos cristãos palestinos. Dizem, não, só um pouquinho, vocês estão falando aí da grande conquista, que é a tomada da terra, né? E que para nós aqui significa o quê? Que eles estão voltando e dominando a nossa terra. Então, há uma necessidade de autocrítica de todo o universo cristão brasileiro no que diz respeito à adesão à crítica ao sionismo religioso. Todo. Evidentemente que no universo evangélico pentecostal, muito mais, né? Porque a gente vê igrejas aí agora, a Igreja Universal do Reino de Deus, que tem uma bandeira de Israel na entrada do templo, aquele templo lá de Salomão, né? Que aliás, os israelenses detestam aquele negócio, eles odeiam, eles acham aquilo um absurdo, uma afronta, querer dizer que existe o templo de Salomão fora de Israel, né? Tem bandeira de Israel na entrada. Esses dias eu estava caminhando no centro de Goiânia e eu vi na rua, né, aqueles vendedores de bandeira de esquina vendendo, metade era bandeira brasileira e metade era bandeira de Israel, porque ia ter manifestação dos apoiadores do Bolsonaro naquele dia. Agora, onde já se viu? Que tipo de envolvimento ideológico que a gente tem tão profundamente arraigado para precisar comprar bandeira de Israel na esquina da minha casa aqui? E aí a gente acha que essa é uma questão distante da gente, que é lá do outro lado do mundo, que é um conflito que eu nem entendo. Mas estamos ideologicamente dando um apoio e adesão a essa construção extremamente colonial, assim, né? Eu acho que algumas coisas assim, sobre esses dois comentários eu posso dizer que são estratégias de enfrentamento. Primeiro, nós precisamos fazer uma distinção clara do que é Israel bíblica do Estado de Israel contemporâneo. A Israel bíblica, além... Aí o seu Tomás abriu o microfone. Além... além de a gente poder questionar o que significa o Israel bíblico, porque eu, por exemplo, vou numa linha argumentativa de que no Novo Testamento o Israel, o Novo Israel é a igreja. O Novo Israel é a igreja de Jesus Cristo. Acabou com essa centralidade do povo de Israel como sendo o objeto exclusivo da revelação. Isso aí é a teologia de Novo Testamento. Então, assim, primeiro a gente tem que pegar por dentro da Bíblia, né? E dizer o que é esse Estado de Israel. Questionar um pouco isso. Segundo, é fazer a imediata separação entre o Estado bíblico de Israel, né? E o Estado atual de Israel, né? O Israel bíblico e o Estado de Israel. E isso é conversa. Isso é conversa, né? Isso tem que ter esses espaços como esse nosso agora de dizer o seguinte: talvez muitos de vocês não tenham pensado, e eu demorei muito também para me dar conta disso, de que o Estado de Israel contemporâneo não é o Israel bíblico. Né? Desculpa te interromper, eu lembrei agora de uma pergunta que vinha antes: quem é judeu hoje? Eu acho que vem ao encontro disso. Boa. Também esse tipo de distinção é importante, sabe por quê? Porque tem muito judeu que é contrário ao Estado de Israel, por incrível que pareça. Né? Inclusive judeus ortodoxos. Aliás, há uma interpretação ortodoxa judia que diz que o Estado de Israel só vai poder ser constituído pela ação do próprio Messias e que não é legítimo nenhum tipo de atividade política, e principalmente militar, para a criação arbitrária do Estado de Israel, que isso é uma anátema religiosa para os judeus ortodoxos, né? Dependendo da linha. Então, assim, nós precisamos também entender que ser judeu é uma coisa, ser israelense é outra, né? Ainda que, de repente, a maioria dos israelenses sejam judeus, e é importante ressaltar que no Estado de Israel, 25% da população é árabe,
de outras religiões, né? Nem 100% de Israel é judeu, não. 25% da população israelense é árabe, de gente que permanece morando lá, mesmo depois de todo o processo de ocupação. Então, acho que essas distinções elas só acontecem quando a gente vai mais a fundo nos debates, na temática, né? E por último, assim, respondendo ao Giovanni e Amanda, eu acho que a grande experiência de transformação é a sensibilização, é o encontro. É o encontro com as vidas, com as pessoas. O programa do Conselho Mundial de Igrejas tem um programa chamado Come and See, Venham e Vejam, que estimula a peregrinação justa de cristãos à Palestina, e às vezes até para se hospedar na casa de palestinos, sabe? E daqui a pouquinho a gente começa a deixar só um pouquinho. Esse cara tem família que nem eu. Esse cara, olha só que gente boa, né? E de modo geral, né, pastora Franciele, eu acho que a sensibilização é a forma de a gente se aproximar do outro em todos os conflitos. Toda essa questão de condenação às pessoas LGBT, basta você se aproximar e ter um filho gay, né? Conhecer o vizinho ali, que é um cara super gente boa, que leva o lixo dele na rua, que não faz mal para ninguém, que recicla, que cuida, que é bom. Então, assim, o encontro humano gera uma sensibilização. E existem muitas igrejas, inclusive no meio evangelical norte-americano, que apoiam um projeto chamado Christ at the Checkpoint. Eu posso compartilhar com vocês aí depois. De dizer, venham e vejam também a situação dos cristãos palestinos. Depois, se vocês quiserem continuar apoiando irrevogavelmente o Estado de Israel, vocês continuam, mas conheçam os palestinos. Venham aqui, vejam como é que é a vida de cada um. Então, para mim, esse processo de encontro com as vidas palestinas foi absolutamente transformador. Humanizou, né? E me permitiu conhecer a perspectiva de vida deles e delas. Aí, para a gente ir encerrando, Jorge, levanta a mão. Oi? É porque a Amanda também levantou a mão, eu acho que ela queria falar. A Amanda não abaixou ainda, eu acho. Eu não sei, olha, eu sou uma idosa da tecnologia, eu não sei como baixar a mão. Fica tranquila que vou... Não, é só um comentário sobre o que o Felipe estava falando. E que eu sinto que quando Israel ele se posiciona enquanto um Estado essencialmente judeu, ele não só utiliza o direito de autodeterminação, mas ele determina o outro também. Então, assim, ele se posiciona naquele território enquanto judeu e diz que todo mundo que não está ali, que está naquela, os palestinos, no caso, não são judeus, são contra o judaísmo e são de religiões que não conseguem, não podem ser cooptadas pelo Ocidente, que é, no caso, o Islã. Então, aí você tem um apagamento completo de judeus palestinos, de cristãos palestinos, de palestinos que não têm nenhuma denominação religiosa, porque todos eles vão no mesmo pacote árabe, muçulmano, que é extremista. E aí entra uma outra questão para mim, que é a questão do Hamas, que é o fato de que eu tenho uma dificuldade muito grande em discutir a legitimidade do Hamas, porque, primeiro, que ele nasce enquanto um partido que, inclusive, serve a uma narrativa de Israel, de combate, de inimizade, enfim. E depois que, assim, a gente tem a imagem... Eu não estou podendo errar a favor do Hamas, não entendo isso. Mas a gente tem a imagem do Hamas que promove guerras e que promove brigas, que aparentemente luta de igual para igual com o exército de Israel, que não é verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um Hamas que também é um partido e que faz realizações sociais e que é uma das forças mais expressivas
na promoção de uma qualidade de vida para a população palestina hoje. Então, assim, talvez essa população que seja adepta ao Hamas, ao conflito armado, só não seja maior mesmo, porque a população palestina hoje é pequena e a população palestina que estaria apta a adentrar conflitos armados também está diminuindo, justamente por causa dessa violência, né? Então, a população está muito jovem, a população está cheia de crianças, com mais mulheres, enfim. E para mim dá para fazer eu sinto assim que dá para fazer uma simetria, e aí me perdoem se parecer falso a vocês, com o cenário das periferias brasileiras. Você tem uma ausência de um Estado promotor de direitos humanos e, ao mesmo tempo, você tem uma criminalidade que está lá e que a pessoa que é o dono do tráfico é a pessoa que dá uma piscina, que compra um remédio, que investe em dinheiro, sabe? Então, não tem como a gente só chegar e falar assim, olha, a população, pare de esconder os bandidos, porque eles são ruins, sabe? Enfim. A gente, eu não sei se tu quer reagir muito brevemente, mas acho que a gente tem que ir encerrando. Já são 9h30. E antes de mais alguém ir embora, eu vi uma mensagem aqui. Eu queria convidar só para a gente abrir a câmera, quem puder, para a gente fazer uma foto. E aí a gente, Felipe pode, né, reagir. Isso, que legal. Essa noite diversa de gente de casaco. A Miriam tá batendo queixo lá em Porto Alegre. Tá conseguindo tirar aí as fotinhas já? Tô esperando o povo abrir a câmera ainda, que mais for abrir. Olha só, olha quanta gente bonita, gente. Na sexta-feira à noite, aqui discutindo essa temática. O Isaías até cortou o cabelo, Isaías. Olha só, hein? Olha, em tempo de pandemia, isso é luxo. Olha então, só. todo mundo rindo. Peguei coragem e a companheira cortou. Né? Foi a esposa que cortou meu cabelo. Bacana, gente. Fiz a foto. Tu queres reagir, Felipe? Senão eu vou encerrando. Eu não quero também tomar assim, muito mais tempo do pessoal, mas acho que é Jorge Fernando, ou é Fernando ou é Jorge, não sei como você prefere ser chamado. Jorginho, para gente. Jorginho, tá. Ele falou duas coisas muito interessantes, né? Primeiro, a composição de um Estado judeu é uma coisa esquisita por si só, porque nós vivemos num tempo de democracias, né, liberais, que a gente já critica, e todo Estado democrático contemporâneo tem por base o pluralismo religioso, né, e a laicidade. Então, como é que a gente vai conceber agora a criação de um Estado moderno com base religiosa? É a origem, né, para um regime de apartheid, evidentemente. Porque se há uma prerrogativa de que há mais oportunidade e espaço para quem é judeu, né, há uma legislação diferenciada, nós temos aí o apartheid, isso aqui é verdade, né? E no Brasil, quando se toma um tipo de postura que diz o seguinte, nós temos que governar para as maiorias e as minorias, né, que se curvem. Alguém já escutou essa frase aí alguma vez? Não? Imagino que já, né? Muitas vezes. Pois é. É o mesmo princípio. Nós constituímos um Estado cristão fundamentalista, né? E quem não for assim, que se curve, fique quieto, calado. Vai ter menos acesso a recurso público, vai ter menos acesso a espaços de poder. É o princípio de um apartheid ideológico, religioso, né? Está acontecendo em vários lugares do mundo isso. Nós estamos importando de lá, na verdade, esse modelo. E assim, o último comentário só sobre o Hamas, que o Hamas é muito polêmico, né? E com toda essa divulgação negativa, esse marketing negativo que o Hamas tem como um grupo terrorista altamente perigoso e tudo mais, pior ainda, né? Mas eu tenho um posicionamento diante dessa questão dos grupos políticos e estratégias de resistência palestina, que é o seguinte: eu não faço julgamento sobre
as estratégias políticas de resistência de um povo que sofre. Eu discordo pessoalmente do que o Hamas pensa. O Hamas acha que Israel precisa ser aniquilado, tem que deixar de existir e voltar a ser tudo como era antes. Eu acho que isso é impossível, é inviável. Acho uma estratégia política errada, né? E fazem uso da força, né, pífia, mas força armada que tem para tentar destruir o Estado de Israel. Não posso julgar, não estou na pele desse povo para saber como que eu reagiria se chegasse um monte de estrangeiro aqui e me colocasse dentro de uma prisão a céu aberto, impedindo o acesso à água, acesso à luz, acesso, né, me bombardeando a cada 15 dias e assim por diante. Então, assim, eu não julgo as estratégias políticas de resistência. Posso me afiliar particularmente a algumas. Eu sou da resistência não violenta ativa, através de política, através de educação, através de campanha de boicote, através desse tipo, inclusive, de atividade que a gente está fazendo aqui, né? Então, assim, agradeço bastante, foi muito bom esse debate e espero que tenha sido construtivo também para vocês. Estou sempre à disposição aí de quem quiser me contatar e permanecer aí conversando. Vamos juntas, juntos. Boa noite aí. Gente querida, essa noite rendeu. Quem sabe a primeira de outros encontros assim, né? De partilha entre as nossas comunidades, dessa nossa diversidade que não é tão diversa assim, para além dos acentos, né? Eu gostaria de nos despedir nessa noite de hoje com uma bênção de Kurt Ronell. A presença de Deus esteja contigo em tudo que fazes ou deixes de fazer. A presença de Deus te acompanhe em todos os teus caminhos e na jornada em direção ao alvo da vida. A presença de Deus te deixe tranquilo e tranquila em meio a tempos intranquilos. A presença de Deus elimine os teus temores de que venhas a ter uma vida difícil. A presença de Deus afugente o medo de que possas errar o alvo da tua vida e também o medo diante da morte. A presença de Deus te acompanhe. E eu acrescento que a presença de Deus seja contigo em todos os teus esforços no caminho para a paz. Uma abençoada noite de descanso, um abençoado final de semana e a gente espera todo mundo domingo de manhã no culto, né, Pastor Felipe? Ele lá... Pode até escolher em qual, né? Exato, mesmo horário, né? A gente pode até trocar, de vez em quando o meu povo vai lá, de vez em quando o povo vem aqui, tudo no meio. E também na comunidade anglicana do reverendo Isaías ali, hein? É isso aí. Perfeito. Vamos sim combinar esse encontro entre nós. Uma satisfação imensa. A gente envolve daí a Igreja Anglicana aqui de São Luís, temos uma bonita parceria também. Então, gente, beijo em vocês, bom descanso e Boa até a noite próxima. Obrigada, Pastor Felipe, foi muito bom. Legal, boa noite, gente. Obrigado. Gente. Boa noite, tchau, gente. Boa noite, valeu. Um abraço para as meninas. Entrego sim, amanhã. Bem geladinho. Tchau, obrigada. Parabéns, Pastor Felipe. Gostei Obrigado. muito de lhe ouvir. Obrigado. Tchau. Eu gosto bastante de falar, então fechou bem, né? Legal, Valeu. um abraço. Boa noite, pessoal. Outro. Bem aí. Tchau. Boa noite. Obrigado.